Olá, estamos começando mais um novo episódio, podcast do Borges, hoje com a presença do nosso ilustre Fábio Souza. E eu quero antes convidar você a acionar o sininho para receber novas notificações. Nosso canal é específico para empresários e empreendedores que estão buscando case de sucesso, pessoas que já têm um conhecimento que pode te ajudar. E não esqueça de encaminhar também esse vídeo para pessoas que estão buscando até no nicho. Nós vamos falar um pouquinho do nicho do Fábio, mas tem muita coisa para você aprender também na área pessoal, na área profissional e principalmente espiritual. É um cara que tem muito conteúdo, então eu quero te convidar a seguir esse vídeo até o final e deixar seu like aqui. Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo, nós estamos aqui com o Fábio Souza e eu vou deixar as honras para você falar um pouquinho, se apresentar, onde te encontrar, para a gente continuar esse bate-papo. Olá, boa tarde para você que nos assiste, nos ouve, né? É muito bom estar sempre falando um pouco na nossa simplicidade de como agir. Na verdade, não existe uma receita certa, mas existem algumas coisas interessantes que podem dar muito resultado para nós. Como o André disse, eu me chamo Fábio Souza, eu estou em Cuiabá, vai fazer 29 anos, André. Olha aí. Dia 17 de janeiro agora de 2024, 29 anos. Parabéns. E muito feliz. Já considerado cuiabano. Na verdade, eu sou mais cuiabano do que paulistano. Isso porque aí. eu amo Cuiabá, essa terra tão boa, tão acolhedora, e as pessoas são tão amáveis, né? Então, sou muito feliz de morar aqui, sou muito feliz de dizer que eu sou um cuiabano. Um cuiabano disfarçado, mas sou um cuiabano disfarçado. E você vai entender até mesmo como ele fez esse processo de chegar até Cuiabá. E o Fábio é um amigo, um colega que eu conheci num grupo de network, mas ele tem muita coisa para te falar. Ele tem uma empresa de móveis planejado que está já com o nome, digamos assim, fortalecido no mercado, a Sandrin Móveis Planejado, uma franquia excelente. E ele também tem algumas coisas que pode te ajudar em pós-graduação em gestão de negócios, tem formação de teologia, um cara que é um exemplo de vida. E vamos lá, né, Fábio? Vamos falar um pouquinho de você. Você é um cara bem descolado, que tem vários assuntos que pode contribuir para você, para mim e para o sucesso. Mas fala um pouquinho da sua história, como surgiu esse traçar até o mundo do empreendedorismo. Ok, excelente pergunta. Bom, a minha história, eu vou resumir, porque ela é muito comprida, mas eu nasci em São Paulo, capital. Eu nasci dia 26 de julho, no bairro do Jaçanã, daquela musiquinha do Jaçanã mesmo. Moro em Jaçanã. Olha só. E paulistano, de pai e mãe. E quando eu tinha 17 anos, meu pai faleceu. E aí meu avô morava em Cuiabá. Aí teve a possibilidade de eu ajudar meu avô. Meu avô tinha um mercadinho, uma pequena revenda na Chácara dos Pinheiros. Uhum. E eu vim para Cuiabá para ajudá-lo. E a minha namorada, que hoje é minha esposa, a Cláudia, ela também morava em Presidente Prudente. Eu morava na capital, ela em Presidente Prudente. E ela veio para morar com a irmã. Então, dois jovens, né? Eu com 18 anos, sem perspectiva nenhuma, extremamente irado. Eu tinha um problema com ira absurdo. Eu era um jovem muito... Eu saía para brigar, para você ter uma ideia. Eu tive essa geração. E hoje eu conto porque foi uma vitória para mim, que hoje sou uma pessoa extremamente calma. Então, quando a gente fala assim, fulano não tem jeito, ele vai morrer assim. Eu sou prova viva que você pode mudar de comportamento. E porque a gente aprende, né, André? Com a vida, que quanto mais calmo você for, mais amável você for, mais o mundo se abre para você. E as emoções, né, Fábio, assim, se a gente deixar ela aflorar, ela infelizmente atrapalha tudo. Exato. Porque se você pegar um currículo de um profissional, ele é contratado pelo currículo, mas ele é demitido pelas emoções. Exatamente. A gestão de emoção é muito importante, que é algo que você está falando. E é engraçado, André, que tudo isso que aconteceu na minha vida e acontece, eu dou todo o voto para Deus, né? Por quê? Porque nós não temos capacidade. Sim. Esses dias aconteceu algo até interessante e engraçado, né? Veio um amigo meu muito próspero, ele é de Itapema, e ele veio aqui e estava explanando tal, e nós fomos visitar um advogado bem forte aqui de Cuiabá, nós fomos tomar um café com ele. E estava na mesa, todo mundo batendo aquele papo, e começou, não, porque meu filho estuda não sei aonde, não, porque o meu filho estuda no melhor colégio não sei aonde. Aí me saiu assim tão natural que eu falei assim, cara, eu nunca vi um cara para ter estudado em colégio mais vagabundo do que eu. Aí todo mundo, porque as pessoas não esperam essa naturalidade. Sim. Aí o outro começou, não, mas eu também, eu estudei em colégio público, depois que eu fiz a faculdade, não, mas eu também. Então assim, e de fato, eu nasci em São Paulo, como eu estava começando a dizer para vocês,
E a minha história de vida, a gente vem de um lar bem simples, né? Meu pai faleceu com 37 anos, muito jovem, porque ele era extremamente irado, muito preocupado, bebia muito, não se cuidava, e ele, infelizmente, ele veio a falecer. E a minha mãe ficou viúva com 36 anos. A minha mãe, a Roseli, que mora em São Paulo ainda, ela ficou solteira até hoje, não quis mais saber de casar. Até hoje ela é jovem, ela está com 67 anos, a minha mãe. Meu pai era para ter 69. Nossa. Completar agora 69. Então a minha história é assim, eu nunca tive muita perspectiva. Eu não fui um jovem, André, que eu tinha assim um croquis do que eu ia fazer. Eu não sabia, eu não tinha estímulo nem para ler um livro, eu não tinha estímulo nem para fazer algo que eu tivesse habilidade, eu não tinha. Então, o que nos restava? Você que é mais ou menos da geração a mesma da minha. Sim. O que nos restava era vender. Então, eu trabalhei no Largo da Concórdia, lá em São Paulo. Eu trabalhei com 13 anos. Na verdade, eu menti que tinha 13. Por quê? Porque eu tinha 12 e só podia tirar a carteira de trabalho quando você tinha 13 anos. E quando eu fui procurar emprego, rapaz, você tem 13 anos? Eu falei, tenho. E ele, eu acho que ele já viu que eu não tinha. E a carteira de trabalho, eu vou trazer para o senhor. Ele nunca que levava essa carteira de trabalho. Ó, anote aí, a primeira chave que o Fábio trouxe para você aqui. Vendas. Vendas. Você viu aí? Algo que você tem que anotar que ele vai saltar mais, mas a primeira dele, vendas. Vamos lá, Fábio. Aliás, a vendas, eu tenho uma excelente notícia para você que é vendedor. É a única função que nunca vai se acabar. Sim. E você sabia, André, que as 10 profissões mais pagas do mundo, elas ainda não existem? Não sabia. É uma coisa de se raciocinar. Porque está acabando algumas funções que são existentes, né? E está perdendo muito peso, umas que sempre falaram que era melhor, mas o vendedor nunca vai acabar. Não, na verdade, a venda move o mundo. E a pessoa que não tem essa habilidade que o Fábio já deixou para você aqui como uma chave de sucesso, que é a venda, se você não consegue vender, você não tem resultado. Todo negócio precisa de alguém para fazer o canal entre as duas partes. Tem que acontecer. Mas assim, eu vou falar bem rapidamente a minha história antes de vir para Cuiabá. Eu trabalhava lá no Brás, como eu te falei. Para quem conhece São Paulo, o Brás é um bairro que vende tecido, roupas. E eu era muito jovem e eu entrei nessa empresa, mas eu odiava vender. Eu odiava. Rapaz, eu acordava triste, porque eu tinha que pegar um ônibus, ir até o Brás, ia pendurado lá de fora. Chegava lá, os caras que eram mais jovens, tinha 40 anos, e eu, uma criança no meio daqueles caras, entende? Sem credibilidade, né? Porque mas no meu caso, André, eu precisava, não tinha, porque eu precisava ajudar minha família, eu precisava ter renda. E para vocês entenderem como que era a minha vida, eu recebia no envelope o meu salário. E naquela época, você se lembra disso, era permitido pagar menos que um salário. Sim. Mas eu ganhava meio salário mínimo. Então, eu pegava aquele meu salário, entregava na mão da minha mãe, e a minha mãe me devolvia, tipo, R$5 para cortar o cabelo, que naquela época não era nem o RV, era antes do RV. Uhum. Eu tô com 47 anos. E era o dinheiro que eu vivia. E minha história pregressa de venda foi isso. Só que eu era um jovem, uma criança que fazia muito rolo. Eu tinha tênis, trocava por bicicleta. Eu tinha bicicleta, chegava, apanhava. Eu apanhava quase toda semana, porque eu fazia rolo. Minha mãe fazia, às vezes, eu devolvia as coisas que eu fazia, enfim, é uma história muito... Mas eu não sabia... Mas o DNA de venda saltava. Então, eu não sabia que era uma habilidade. Eu sempre me dei muito bem com venda. Pois bem, quando eu vim para Cuiabá, eu comecei a trabalhar com meu avô, que eu comecei a contar a história. Depois fui vender material de construção, que era torneiras. Certo. E fui um excelente vendedor, né? Por que eu era um excelente vendedor? Porque eu era persistente, não porque eu tinha habilidade. Então, como eu não tinha plano B, eu tinha que pegar aquela torneira e vender. Aí, depois disso, eu comecei a vender propaganda. Eu fiquei na Gazeta, eu trabalhei lá muito tempo. Fiquei lá uns 3 anos vendendo rádio Gazeta. Fui o melhor vendedor da rádio. Aí, foi acontecendo as coisas, né, aos poucos. Sim. Só que, olha que interessante, para você que nos ouve, eu nunca pedi nada fácil para Deus. Eu pedi uma oportunidade. E falasse, Deus, eu precisava de uma empresa que me valorizasse. Eu precisava de uma empresa que eu olhasse e falasse, poxa, eu tenho condição de ganhar bem. Quando foi em 98... No começo de 98, eu fui contratado pela Colchões Ortobon, indústria de colchões. Certo. Ali foi um balizador na minha vida. Por quê? Porque a Ortobon investia no funcionário. Então, eu comecei a fazer curso. Eu comecei a viajar para fazer curso. Eu comecei a ser valorizado. Por fim, eu me tornei gerente comercial da indústria Ortobon. Só que, na época, eu ganhava muito bem, né? Isso foi meados de 2006, né? Eu ganhava muito bem, eu fui gerente comercial
E aí, na época, a Ortobon começou a mudar essa estrutura de salários e eu fui uma das pessoas que foi mandada embora. E mais uma coisa que você está ouvindo aí. Quando eu fui mandado embora, eu fiquei muito triste e desesperado. A pior coisa que um homem pode fazer é quando você é mandado embora de uma empresa, quando você é substituído, você entra em desespero. Por quê? Nós que somos homens de oração, quando acontece algo, é resposta. Sim. E naquela época eu não tinha essa convicção. Então eu entrei em desespero. Eu estava construindo minha casa, eu estava com filha pequena, eu já tinha meu filho que é o Murilo. Então eu entrei meio que em pânico, né? Mas as coisas começaram a se desenrolar. Quando foi em 2009, eu comprei a minha empresa de imóveis planejados. Sem um centavo. Inclusive, você que não conhece ainda, fala para nós no Instagram, Fábio, da Sandrin. É Sandrin Cuiabá? Sandrin Cuiabá. Sandrin Cuiabá, nosso Instagram. Se você tiver alguma curiosidade, tem vídeos, tem projetos, tem... claro que um percentual do que nós fazemos, mas dá para você ter uma noção. Hoje, André, a nossa loja é uma das mais expressivas em Cuiabá. Mas por que eu te digo isso? Porque sabe qual que é o segredo? Não é o produto, não é o ponto, não é o preço. Somos nós que trabalhamos. Eu sou empresário que eu abro minha empresa e eu fecho. Agora há pouco eu estava falando para o cliente meu. Eu falei para ele, eu não sei o que o meu concorrente vai fazer para você, mas eu sei o que eu farei para você. Porque eu sou responsável, não é meu funcionário. E é uma verdade, né? Pois bem, aí comecei nessa história de planejados e eu não queria ficar no planejados. Só que eu você amei. Não tinha experiência. Zero experiência. Legal. Zero experiência. Só que eu amei esse ramo porque é gostoso, a decoração é bacana. E o que me chamou a atenção, quando você vai comprar um carro, normalmente o homem gosta de carro, ele pega e vai. Ou só ele e a esposa, ou ele sozinho, é bacana. Mas os móveis vai a família inteira. Sim. Aí você vê aquela família sentada numa mesa como essa aqui, o filho vendo o quarto, a filha vendo o quartinho dela, a esposa vendo a sala, o marido vendo a churrasqueira. E é algo que hoje eu posso dizer que é um investimento. Se você compra uma residência ou um apartamento e você coloca os móveis, você consegue agregar muito valor, né? Sim. Mas olha que legal. Como todo vendedor sem muita técnica, né? Eu tinha o quê? Eu ficava pensando, né? Eu preciso fazer as coisas com a minha força. E sempre foi muito pesado para mim. Sim. Mas quando foi mais ou menos em 2010, eu tive uma decisão. Eu comecei a ler a Bíblia todos os dias para os funcionários. Todos os dias. Hoje eu leio a Bíblia, uma palavra de segunda a sábado, que sábado a gente abre. Então todos os dias nós lemos uma palavra e nós fazemos uma oração. Isso foi tão importante para nós porque se você cobra como patrão, tem um peso. Mas quando você fala da palavra de Deus para as pessoas, é diferente. Sim. E vamos parar um pouquinho aqui, Fábio, que é essa chave que você vai já nos falar agora. Quero convidar você a dar um like nesse vídeo e encaminhe para outras pessoas. Nós estamos aqui com o Fábio Souza. Ele é um excelente profissional e tem uma franquia de imóveis planejados. E agora vamos já entrar nesse assunto. Qual é a importância, Fábio, que você vê da espiritualidade de Deus no mundo dos negócios? Olha, não somente na questão dos planejados, mas em todo homem, se ele não colocar Deus em primeiro lugar, é muito difícil. Só que isso é uma chave que você vira, porque até você entender isso, você sofre muito. Exemplo, eu tenho a minha empresa, ela está constituída, e o meu foco ali não é vender, não é fechar negócio, é falar do amor de Deus. Primeiramente, a maneira que eu lido com meus funcionários. Quando der tempo, eu fecho o negócio. Sim. Entende isso? Aí é leve. Sim. Porque o que eu entendo? Quando você faz algo para agregar no mundo espiritual, nas coisas de Deus, Deus faz por você. Aí o peso é diferente. Então, eu não acordo e durmo pensando assim, tem que vender, tem que pagar conta, tem que fazer isso. Porque Deus já se encarrega de fazer isso, aquilo por mim. E Ele faz muito melhor do que o Fábio. Eu vejo, Fábio, o ramo do negócio que você tem, de ver uma família planejando uma casa que é um lar sagrado. Você trabalhando com a família, cara, isso eu acho que, vamos falar assim, não é o dinheiro, mas é assim a satisfação de realizar um sonho. Como eu tinha dito até um pouco anterior, ali teve situações, várias histórias, de casamento destruído que foram restaurados porque foram comprar os móveis com a gente. Ali teve situações de filho que não se falava com o pai há 10 anos e voltar a falar. Ali teve situação de cara que era usuário de droga, depressivo e suicida. Foi curado. Então ali, meu irmão, ali é do Senhor. Então vamos aprofundar nisso. O que você considera hoje como missão da sua empresa?
Sem sombra de dúvidas, é levar o amor de Deus. Sem sombra de dúvidas. E aqui ninguém está falando de religião, aqui ninguém está falando de, eu não sou nem um pouco religioso, que isso fique bem claro. Sim. Eu sou um cristão que amo pessoas. Sim. E assim, ontem mesmo teve um fato interessante. Eu convidei um amigo para tomar um café. E nesse amigo que eu convidei, o outro entrou em contato e falei, vamos tomar junto café. E os dois se conheciam. Só que levou a conversa de uma vertente que, cara, nós não conseguimos nem tomar café. A gente só falou do amor de Deus e o cara saiu de lá extremamente impactado. Só que eu aprendi 3 frases que eu estou fazendo há 25 dias, que é assim, eu acordo de manhã, coloco a minha mão na cintura, olho para o céu e falo assim, hoje algo de bom irá acontecer na minha vida. Segunda frase, hoje algo de bom acontecerá através da minha vida hoje. E a terceira, algo de bom vai acontecer através da minha vida hoje, porque eu sou abençoado. E todos os dias, André, anda acontecendo coisas abençoadas. Porque sabe o que acontece? As coisas abençoadas não é quando você fecha um excelente negócio. É quando você faz a diferença na vida de alguém. E hoje aconteceu um fato maravilhoso. Um rapaz foi conversar comigo que era do Beni, que ele sabe que eu não estou mais. E ele veio e falou assim, cara, eu queria conversar com você, porque você acabou saindo de lá, não tive a oportunidade, não, vamos tomar um café. E ele aceitou Jesus. Olha só, cara. Ele saiu de lá aceitando Jesus. Ou seja, aquela frase que eu disse, que algo aconteceria de bom através da minha vida, quando eu falei com ele, Deus falou comigo, olha algo de maravilhoso está acontecendo através da sua vida. Então assim, o André, se ele acordar, achar que ele só tem que ganhar dinheiro, eu posso afirmar para você que você está começando a ir para o começo do abismo da sua vida. Sim. Porque dinheiro é algo bom, mas ele não pode ser o centro das atenções. Dinheiro é consequência de um bom trabalho e um resultado que você deixou para a pessoa no benefício que ela teve. Mas não pode ser o objetivo de vida. Mas hoje tem muita gente que fala da boca para fora, que fala que não é, mas tá? Porque dinheiro é algo bom. Sim, exemplo. Não, faz parte do processo. Não tem como você ignorar o dinheiro. Não tem jeito. André, eu tô aqui com você. Eu resolvo amanhã ir para Nova York. Eu tenho condição. Eu não vou lá no site de milhas ou ver o mais barato. Não, eu quero ir, eu vou e pronto, acabou. É gostoso. Sim, com certeza. Você tem a família, você quer comer num bom restaurante? Você não vai ficar olhando o valor de cardápio. Você quer tomar um vinho legal? Você não vai ficar olhando o valor do cardápio. É uma paz. Sim. Mas assim, quando você tem o Senhor na sua vida, cara, é algo diferente, né? E assim, hoje eu posso dizer, e nem sempre foi assim. Sempre fui um cara esforçado, que tinha habilidade nas vendas, mas o maior aprendizado da minha vida foi quando eu entendi que eu tenho que trabalhar para as coisas de Deus. Que automaticamente as coisas... Tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Trabalhe no reino de Deus sua justiça, o restante das coisas vos serão acrescentados. E isso é uma palavra muito verdadeira. E o Fábio tem um projeto que nós já entramos no assunto, que é o Homens de Verdade. Como é que é esse projeto, Fábio? Cara, esse projeto está no meu coração queimando desde 2014, 2015. E um dia eu fui abordado por um rapaz da nossa igreja. Eu faço parte da IBPaz, Igreja Batista da Paz. E ele me abordou e falou assim, Fábio, eu estava pensando num projeto e eu pensei em você. Qual que é o seu projeto? Então, eu queria fazer uma reunião para homens. Homem no geral. Sim. E eu falei assim para ele, cara, você não tem noção como que eu tenho vontade de fazer isso. E nós iniciamos essa conversa. Mas na época era para ser a mim, né, o Fábio Souza, o Madu, que ele teve que viajar e teve que sair do projeto, e o Thiago França. O Thiago França eu acho que você até conhece. Ele foi secretário de trânsito aqui de Cuiabá. Ele eu acho que ele é sobrinho do Roberto França. E nós 3 encabeçamos esse projeto. Só que no andar da carruagem, eu fiquei sozinho no projeto. Então, hoje eu sou o líder desse projeto, desde 2019. Mas ali tem feito tanta coisa. Ali, para você entender, teve cara que falou assim, Fábio, antes de vir para cá, eu estava procurando um barranco para jogar meu carro. Eu só não fiz isso porque eu não achei. E esse homem hoje é uma bênção. Eu tô com um caso de um rapaz que, para mim, é uma das histórias mais fortes, né? Ele tinha alguns problemas. Ele era depressivo, ele era usuário de droga, suicida, tá? E ele participava de uma questão religiosa muito, muito problemática. Certo. Esse rapaz está com a vida dele transformada. Ele é feliz. Ele quer viver. Ele está produzindo. Ele está realizando o sonho.
Por quê? Porque ele foi curado. Então, assim, como esse rapaz que eu estou citando, existem muitos homens nesse momento que estão até às vezes nos ouvindo, que ele está preso no problema, ele está preso na depressão, preso na ansiedade, mas a cura, ela está aqui, ó, Jesus. É só você aceitar. Só que é tão fácil, André, que as pessoas menosprezam. É aquela coisa assim, será que se eu falar com Jesus... é muito fácil. Não é possível que todo esse problemão meu vai se resumir no aceitar de Jesus. E é isso que impede a pessoa de fato, ter uma cura, né? E assim, ó, se você se sentiu interessado em fazer parte do Homens de Verdade, vai no Instagram do Fábio Souza, CEO, onde você vai ver a parte pessoal dele. E ele tem outros projetos também. É um cara que tem muito conhecimento e traz essa visão, né, de retribuir o que Deus faz. Sim. Eu falo para você, Fábio, eu também tenho as minhas orações, não é dinheiro. O que eu peço para a minha empresa? Que o senhor me mande cliente e eu possa resolver o projeto, o processo, o problema dele, contribuir com a vida dele. Eu tenho como missão transformar e melhorar pessoas. De alguma forma eu vou fazer isso. Ou é no treinamento, é na consultoria. Mas eu acredito, Fábio, que uma empresa de sucesso, um empresário de sucesso, ele não pode pensar na remuneração e sim em ajudar e fazer parte desse processo. Aonde você vê um exemplo aqui, eu já tive casos que a gente fez um trabalho financeiro que a empresa estava quebrando, a família estava acabada, porque assim, dinheiro não é a coisa mais importante, mas uma família sem dinheiro é um problema sério. Porque aí falta, assim, ó, o ser humano ele tem 2 pontos que atrapalham a vida dele: o excesso de dinheiro e a falta. Porque Deus ele tem de graça, mas ele não valoriza. Mas na hora que vem a dor, aí ele valoriza. Então aí a gente traz essa experiência de também contribuir e sempre realmente falar algo, né? Tem pessoas, Fábio, eu fui numa reunião de uma cliente e ela, de repente, começou a falar da vida dela, ela desabou. Olha só. E ali é um momento de você realmente trazer uma palavra, né, de conforto, mas por quê? Porque digamos assim, a energia que você flui, né? Você trazer esse amor de Deus. Eu falo para mim que Deus, para mim, eu tenho que retribuir tudo que ele fez, e eu não vou conseguir, mas eu faço o possível, pelo menos, para trazer essa balança, ela nunca vai equilibrar. Né? O que Deus faz conosco nunca equilibra. Mas você pode contribuir com alguma coisa, porque, gente, você recebeu tudo de graça, ele não te cobrou nada. Mas olha só, só para confirmar isso que você está falando, essa semana eu falei com a minha mãe, eu sempre ligo para ela, né? Eu honro muito a minha mãe, né? E eu conversando com ela e a gente falando um pouco sobre isso, né? Teve uma pessoa que eu consegui ajudar de alguma forma, e ela falou assim, que interessante, né? Você é um filho que desde pequeno, você sempre ajudou. Eu ia pra feira, você carregava a bolsa. Você ia lavar a louça pra mim. Você me ajudava a ir na farmácia. Você corria e limpava a casa. Aí eu fiquei pensando, cara, realmente eu sempre tive esse comportamento. Eu sempre fui uma pessoa que eu servi. Então, se você quiser ter prosperidade, meu irmão, você tem que servir as pessoas. A segunda chave que o Fábio está deixando para você que quer ter sucesso, principalmente seguindo os passos dele. Primeiro foi vendas. Segundo é o relacionamento com Deus nos negócios. Sim. E Fábio, dentro dessa experiência, né? Eu sei que você é um cara que tem família, mas conta um pouquinho da sua família, que pela história que você nos trouxe, da experiência, você acredita que a família contribui também para o sucesso do empresário? Olha, eu não tenho dúvidas que eu estou onde eu estou por causa da minha família, né? Porque quando vem o amor dos filhos, primeiro que você tem mais maturidade. Lembra que eu falei da ira? Sim. A ira, ela começou a não ter mais tanto sentido na minha vida, porque eu tinha filho para criar, eu tinha esposa para cuidar. Então ninguém aguenta ter alguém dentro de casa que é irado, né? Por exemplo, a gente estava falando de uma pessoa antes de começar o podcast, que nós falamos o que dele? A presença dele é boa. Sim. Então, a pessoa que é conflituosa, ninguém aguenta. Não. E a minha família, sim, eu tenho o grande privilégio de dizer que a minha família não tem conflito. A minha filha, ela tem 17 anos, ela começou a namorar agora. E eu conversei com o rapaz, que é um rapaz muito bom também. Eu falei assim, cara, sabe qual que eu quero te dizer? Que na minha casa não tem contenda. Na minha casa nós não somos pessoas pesadas. Na minha casa nós não somos de brigar. Na minha casa nós não falamos alto um com o outro. E eu espero isso da minha filha. E a minha filha falou assim, pai, na verdade o que me chamou a atenção é que ele me trata igual você trata minha mãe. Então aquilo eu achei interessante, porque é um fato, né? Ou seja, por isso que hoje tem pessoas mal casadas.
Porque ela já está tão acostumada a ver o pai maltratar a mãe ou a mãe maltratar o pai, que quando ela arruma um relacionamento, aquilo para ela é normal. A gritaria é normal, sim, a falta de respeito é normal e o palavrão é normal, né? Quando você fala um palavrão, você está fazendo oração para o diabo. E quando você está falando palavras abençoadoras, você já está fazendo uma oração para o Senhor. Sim. Então a nossa vida ela tem que ser só palavras boas. Exemplo, eu vim aqui fazer um podcast contigo, mas eu tenho que deixar através daquilo que anda comigo, que é o Espírito Santo, falar assim, cara, eu estou em paz. Agora, se o Fábio sair do seu podcast e roubar a sua paz, alguma coisa não está certa. E é algo curioso, né, que eu conheço o Fábio, e a sua esposa gosta de corrida, né? Gosta. E como é que é esse relacionamento? Ela que te levou para a corrida? Como é que funciona aí? Na verdade, quem corre é ela, né? Ah, é ela? Eu não corro nada, eu jogo tênis e eu faço musculação. Uhum. Mas a Cláudia, foi muito legal você ter feito essa pergunta, porque tem até algo muito pertinente. A Cláudia, eu conheci ela, uma jovem, e ela tinha um discurso. Nós moramos no condomínio que a gente às vezes caminhava. Uhum. E eu falava para ela, corre um pouquinho, ela, não, eu não aguento. Corre, não, eu não aguento. Aí um dia ela falou para mim o seguinte, que quando ela tinha 15 anos, ela foi ao médico. E o médico deu um diagnóstico para ela, que o pulmão dela era de uma mulher de 80 anos de idade. Aí, quando ela ia correr, o pulmãozinho dela era fechado. Aí eu olhei para ela e falei assim, o quê? Isso não existe na sua vida, pode correr. E ela chorava, ela falava que eu era uma pessoa, você é insuportável, você fica fazendo eu correr, você sabe que eu não aguento, chorava mesmo. Aí começou, correu 200 metros, 300 metros. Ela correu meia maratona. Olha só. Ou seja, o diagnóstico que te dão, repreenda ele se ele não for bom. Sim. Ah, você tem um déficit de atenção. Cara, eu falo, sabe o que, André? Se na minha época eu tivesse acesso a tanto psicólogo como tem hoje, terapeuta, eu ia dar um monte de coisa. Ia dar, acho que até autismo. Porque eu sou um cara meio esquisito. Mas graças a Deus não tinha nada. Aí sabe o que aconteceu? Eu tive que lidar com cada problema. E hoje eu sou um cara extremamente normal, produzo, entendeu? Trabalho, tenho minha família, porque às vezes também aquilo que te fala entra na sua mente. E para ficar livre disso? Não, você fica na limitação, né? Você pega aquilo ali como uma crença e vive essa crença que te colocaram. Eu não posso expor o nome desse meu amigo, que ele é um cara bem sistemático, mas ele, nesse projeto Homem de Verdade, ele chegou falando que a filha dele, ela tinha uma disposição em ter uma doença degenerativa. Porque o médico diz... Eu falei, cara, você é assim. Deus está aqui. Ele escolheu você para ser pai dela e ele te deu uma missão. Agora, você tem poder para dizer aquilo que você quer que aconteça com a sua filha ou não. Olha para ela e fala assim, ó, você não tem nada. Você é saudável. Aquilo que foi dito no médico não tem eficiência para sua vida. E nisso ele tinha contado que a menina estava chorando, que estava passando mal. Pois bem, ele foi e falou aquilo para a menina, pasme vocês. Ele fez o exame, deu negativo. Olha só. E ele chorava. Por quê? Porque ele declarou, a minha filha tem saúde. É aquela coisa assim, não sei quem morreu de câncer na minha família. Então eu tenho uma grande, olha as palavras, eu tenho uma grande disposição de ter... Não. O câncer está relacionado não somente à questão de herança hereditária, mas tem alimentação, sim, tem sono, tem esporte, tem comportamento, porque, cara, sabe o que dá câncer hoje? Isso aqui, ó. Sim. Hoje, na verdade, as doenças, né, que estão envolvidas no estresse, na ansiedade e tudo mais, elas estão muito mais ligadas até mesmo com a sua saúde. Porque emocional. O emocional hoje está muito aflorado. A informação é muito rápida, né, Fábio? Hoje você vê, depois da pandemia, nós vivemos um boom digital que tudo foi acelerado. E o ser humano, ele depende de um prazo. Só que é o seguinte, a gente entra nessa loucura e não consegue desligar mais. Ou é simples, né? O celular. Quanto tempo você consegue ficar sem usar um celular? Eu tô falando com você e tô só vendo aqui se vibra. Eu vou até virar isso aqui porque realmente rouba atenção. Sim. Mas, André, deixa eu te falar algo fantástico. Semana retrasada eu fiz uma live, 5 horas da manhã. Uhum. Só os malucos, né? Aí os caras, não vou aguentar, deixa de ser frouxo, rapaz. Você não vai morrer, não. Aí apareceu um monte lá. Só que teve uma situação que eu tava falando lá e me veio uma coisa. Que quando Deus fez os céus e a terra, olha que interessante isso que eu vou te falar. Deus, ele não criou o homem. Ele fez primeiro os animais, toda a estrutura, a divisão dos céus e da terra, o escuro, o claro, as plantas, ok? Depois que ele fez os homens, sim, tá?
E Deus deu uma missão para Adão. Falou assim, ó, você tá vendo tudo isso? Lindo, né? Lindo, Deus. Deve ter falado, né? Pois é, isso aqui é para você administrar. Então, o administrador ele tem uma função. Ele tem que ser o primeiro de tudo. Ele tem que ser o primeiro a acordar, tem que ser o primeiro a se organizar para dar as ordens. Aí, quando eu estava naquela live, o passarinho não tinha cantado ainda. Eu falei assim, olha que interessante. Hoje nós estamos fazendo o que é certo. Se você é o comandante da sua vida, nem o passarinho acordou, você acordou antes dele. Então, hoje você tem capacidade de ser o patrão. Sim. Só que a maioria dos homens é preguiçoso, acorda 10 horas da manhã, o passarinho já cantou, o galo já cantou, entendeu? E ele é comandado pela questão da natureza. Mas a nossa natureza, meu irmão, é você acordar antes de todo mundo. Você, André, tem a obrigação de acordar e fazer o café para sua esposa e levar na mesa, na cama para ela. Porque você é o sacerdote. Sim. Eu nunca fui na sua casa, mas eu tenho certeza que você deve sentar sempre no mesmo lugar na mesa. Sim. Sabe como que chama aquele lugar? Lugar do sacerdote. Então tem que honrar ele como pai, como homem, como positivo. Você quer ver um exemplo? Eu nunca fui peso para minha família. Eu nunca fui de reclamar. E olha que eu já passei muitos problemas. Entenda, eu cheguei em Cuiabá com R$60, sem qualificação, sem dinheiro, irado. Então eu tive muito problema, ok? Mas mesmo quando eu tinha muito problema, eu nunca fui peso. E hoje a minha esposa sempre falou, Fábio, você sempre teve uma coisa interessante. Eu nunca vi você ficar murmurando. Eu nunca vi você negativo. André, eu era um cara tão duro, mas eu era um cara que eu me fazia de rico. Sim. Então, um cara com autoestima baixa, o que ele faz? Não, coitado, quer mostrar que é rico. Aí, a minha esposa tinha amizade boa, convidava a amiga, tinha um namorado que tinha uma condição muito melhor que a minha. Você sabe o que o Fábio Rico fazia? Eu queria pagar a conta. Na hora de chegar a conta, eu pago essa conta. Aí chegava lá, não, pode deixar comigo. Porque a minha autoestima era tão baixa que eu achava que se eu pagasse a conta, todo mundo ia me respeitar. Ah, entendi. Então eu sempre paguei a conta. Mas olha que legal, até hoje eu pago conta. Eu não gosto de ficar dividindo conta com ninguém. Porque na divisão da conta, você escuta piadinha. Exemplo, eu sou um cara que eu aprecio bom vinho. Aí eu te convido. Talvez você não goste de vinho. O vinho não tem relevância na sua vida. Não é porque não tem. Você gosta mais de tomar outra coisa. Mas aí, se eu acho que eu vou dividir contigo, eu fico assim, poxa, eu vou pedir esse vinho. Na hora de dividir, o cara vai ter que pagar. É injusto. Então, o que eu faço? Eu pago a conta. Não é porque... Gente, isso aqui é uma coisa que eu determinei e, olha, não me faz falta. Eu amo pagar a conta. Por quê? Porque se eu te convidei, eu quero pagar. Sim. Às vezes você vai me convidar e você não vai... Não, Fábio, você é meu convidado, eu vou pagar. Sim. Mas quanto mais conta... Pode falar pra turma aí, ó. Terceira coisa. Não faça conta de merreca. Que o mundo se abre para você. O cara, quanto mais miserável, menos ele ganha dinheiro. O cara, quanto mais conta ele faz, menos ele ganha dinheiro. Porque o mundo espiritual tem poder. Sim. Eu sempre bati no peito e falava assim, ó, eu vou vencer. Imagina, sem qualificação nenhuma, eu falava, eu vou vencer. Eu falo para você ainda que é algo que você sempre teve à frente de vencer a escassez. Por mais que você não tinha, digamos assim, aquilo ali ia te fazer uma certa falta, mas ali você estava vencendo a escassez que hoje você não conseguiu. Vamos falar assim, vencer totalmente, eu não vou falar que a gente consegue, porque é todo dia um degrau, né? Porque assim, a gente olha uma coisa que me interessa e você fala, não, um exemplo, eu vou comprar isso. Se o cara for sem trava nenhuma, ele vira consumismo, né? Mas você estava vencendo. E olha que legal, eu tenho 47 anos, estou aqui publicamente e posso lançar um desafio. Se tiver alguém que está me ouvindo que eu dei 1 centavo de prejuízo, pode colocar aí, ó, clica no negativo e fala, esse cara é nó cego. Olha que legal. E eu fiz uma coisa há um tempo atrás que o povo fala é besteira, mas para mim não é, né? Inclusive até uma oportunidade de eu estar resolvendo isso. Eu tinha 25 anos e começou o negócio de CD. Lembra CD? Sim, sim. E tinha uma loja lá na... Oh, meu Deus, na Mato Grosso, chamada Raio Laser. Lembro. Lembra dessa loja? Lembro. Tá. O dono dessa loja se chamava Geraldo, não sei se ele ainda está vivo. O Geraldo, ele abriu essa loja e bombou de vender. E eu, como trabalhava na rádio, eu era o cara que comprava os CDs para tocar na rádio. Uhum. Eu tinha bom gosto, né? Eu vim de São Paulo, tal, enfim. E me deram essa missão. Então eu sempre ia lá escolher esse CD. E o Geraldo gostou muito de mim e falou assim, cara, se você quiser comprar um CD, você pode comprar, depois você me paga. Eu falei, não, eu vou receber tal dia. Não, Fábio, pode pegar. E eu comprei um CD. Fui lá, recebi meu salário, paguei o CD, beleza.
Só que aí eu fui de novo e eu comprei 2 CDs. E eu me esqueci de pagar esse CD. E eu não paguei esse CD. Passaram-se anos, passei lá na Espaço Laser, cadê a loja? Ela não existe mais. E eu fiquei incomodado com aquilo. Cara, aquilo acabou com a minha vida. Olha só. Eu já estava no Ortobon. Eu já estava em outra dimensão. Quando eu entro na loja da Citylar, você lembra a Planeta Citylar? Sim, sim. Lá do lado tinha uma loja de planejado. Quem que eu encontro dentro da loja de planejado? O Geraldo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou pagar esse CD. Isso depois de mais de 10 anos. Falei, comecei a conversar com ele, cara, tudo bem? Fábio, tudo bem? Às tal, vezes tal. nem lembrava. Não, jamais ele ia lembrar. E eu fiquei com tanta vergonha, eu falei, cara, como eu vou falar pra esse cara que eu tô devendo 2 CD pra ele? E pensei assim, eu vou embora, em outra oportunidade eu venho e falo, porque tinha pessoas comigo, né? E eu fui embora. Passou uma semana, eu fui lá. Ele foi mandado embora da Citylar e eu nunca mais encontrei. Geraldo, pelo amor de Deus, se você me ouvir, meu irmão, pode me procurar, manda uma mensagem pra mim, eu quero pagar os seus 2 CDs. Olha, da Marisa Monte. Olha aí, lembra? Olha como me decorou. Como que algo mal feito nos incomoda. Sim. Mas é aquele negócio também, né, Fábio? É pela índole que você tem, né? De você ver que você tem algo para resolver. Mas eu não fiz legal, André. Foi uma falha muito feia que eu fiz. Porque assim, não existe negócio de não lembrar. Eu tive a oportunidade e eu pensei, depois eu pago. E olha no que deu. Então assim, para você prosperar, sim, outra coisa bacana, você não pode dever. Sim. E eu quero, Fábio, aproveitar um pouquinho de etapas aqui. Você falou de exercício. Como é que é a rotina do empresário hoje, a sua rotina diária, tanto com exercício como cotidiano na empresa? Como é que é? Esses últimos 2 meses deu uma mudada, porque eu fazia tênis. Eu acordava às 4 da manhã, eu lia a Bíblia, fazia minha oração com a minha testa encostada. Porque hoje, sabe como que o homem ora? Deitado, dormindo, com as pernas para cima. Isso não é oração. Eu colocava a minha testa no chão. Vou te confirmar isso. Teve época que eu estava bem cansado. Aí eu deitava e falei, vou fazer oração. Dorme. Eu nem começava. Dorme, esquece. Você não faz nada, você dorme. Então, aí eu li a palavra, fazia minha oração. 5 horas da manhã, eu ia jogar meu tênis, das 5 às 6, né? Uhum. Só que aí a vizinha de frente começou a se incomodar com o barulho da bolinha. E reclamou. E agora eu tenho que fazer tênis das 6 às 7. Isso me atrapalhou demais, cara. Porque das 6 às 7 é tarde pra mim. Então eu vou falar de hoje, tá? Eu acordo 5 da manhã, que eu não tô acordando mais às 4. Certo. Faço o mesmo ritual. Eu leio a palavra, eu faço minha oração, me troco. A minha casa fica praticamente ao lado da quadra de tênis. Jogo tênis, isso 2, 3 vezes por semana. Aí à noite eu faço academia. Todos os dias? 4 vezes por semana eu tô fazendo. Legal. Tá? Não tô conseguindo fazer, até porque tem um projeto do Homens de Verdade. Mas tem dia que você faz o tênis e a academia. Ontem, por exemplo, eu joguei tênis de manhã e à noite. Mas legal, isso é muito atípico, certo, né? Então, assim, para você produzir, você precisa também estar com saúde, né? E você acredita que, dentro da sua expectativa, o exercício ele te traz mais energia? Sim, sem sombra de dúvidas. Hoje, se você quiser ficar uma pessoa de idade andando, você tem que fazer exercício. Mais uma chave aí para o seu sucesso, exercício antes, eu também faço. Eu acredito que é o seguinte... Você faz academia? Eu tô com uma dor no ombro, eu tô só fazendo corrida. Tô só correndo devagarzinho, não tô no nível máximo, mas eu tô fazendo a corrida e tô fazendo tratamento do ombro, aí eu vou voltar para academia do ombro. Mas eu acredito o seguinte, eu acordo 5 horas da manhã e eu fico, como eu levo as crianças, eles estão de férias, mas até às 6h30 eu faço minha caminhada, minha corrida. Aí eu levo eles para a escola, vou em casa, troco de roupa e venho para a empresa. Mas qual que é a diferença para você que quer ter resultado? Quando você faz exercício antes, cara, você já vem com a bateria carregada. Porque você acha que dormir carrega a bateria, ele até começa a carregar, mas o excesso começa a descarregar. Você fica preguiçoso. A energia vem do exercício. Você tá com bursite? O que tem no seu ombro? Deu uma dorzinha. Na verdade, eu fui fazer uma manobra de jet e deu uma apertada e deu... Então deixa eu te falar uma coisa. Eu vim aqui só para te dar uma excelente notícia. Pronto. Amanhã você pode voltar para sua academia. Aí. Eu tô te desafiando, sabe por quê? Se tem algo que tira a dor do ombro, é a academia. Sim. Você não pode fazer um exercício que pegue aquela dor, aquele incômodo, mas você pode fazer ombro, você pode fazer tríceps, você pode fazer bíceps, que não tem nada a ver com o ombro. Sim. Por quê, André? Não é a questão somente do exercício, é o hábito de você entrar numa academia e você entender no seu cérebro, eu sou produtivo, eu consigo fazer e eu tenho saúde.
porque manda resposta para você, Sim. tá? Ontem, tá passando tão rápido, né? Hoje é Sim. quinta, né? Quinta-feira. Terça-feira à noite, eu tava mal, eu não tava bem, eu tava cansado, mas muito cansado. E eu cheguei tarde da empresa. Me deu um estalo, eu falei assim, eu vou cansado pra academia, né? Eu tenho sorte que onde eu moro tem uma academia muito Sim. boa. E entrei lá. Sabe quando você pega aquele primeiro peso, com aquela preguiça, aquele corpo mole, eu não sabia se estava com virose, que trem que era. Beleza, fiz exatamente ipsilitris. Ipsilitris é coisa da nossa idade, né? Os jovens nem sabem o que é ipsilitris. É exatamente aquilo que você se propôs a fazer. Cara, no final, me deu um sentimento duplo de alegria, porque eu venci a minha preguiça e fiz o que era para ser feito. Sim. Não, é igual você falando da sua esposa começou a correr. Eu não sou de correr, né? Eu gosto de fazer minha caminhada um pouquinho mais acelerada, mas escutando um podcast, alguma coisa. E eu comecei a correr, e até meu filho está num processo aí de começar emagrecimento. Eu comecei a postar as calorias que eu estou queimando antes deles acordarem. E aí, sabe aquele dia, hoje mesmo eu acordei, cara, as pernas meio doendo, e eu comecei e falei assim, não, mas eu tenho que mandar as 500 calorias que eu falei que eu ia queimar durante esse processo. Eu acabei fazendo não por mim, mas, cara, no final, o benefício é outro. Tá louco. Então, assim, o desafio é chegar. Eu falo que eu não sou religioso, né? Eu vou falar uma coisa, que eu sou um líder do homem de verdade, eu faço parte da igreja, mas eu vou te falar uma coisa, nunca ouça podcast caminhando nem correndo. Eu vou te explicar por quê. Tem explicação. Técnica. Essa eu quero ver. Técnica. Eu tenho uma banda chamada The Purple, conhece? Não. Baixa ela no Spotify e coloca no outro volume. Você pula do precipício. É tão louca a música que se você tiver... Eu sou um cara que eu sou apaixonado por esporte radical. Sim. Eu fui skatista, eu fui surfista, né? Eu tenho essa afinidade para esporte radical. Eu gosto muito de velocidade. Cara, essa música eu até evito de pôr. Ela te dá uma adrenalina, velho, que você vai correr 3 vezes que você corre. Porque você vai... Pensa bem, você vai correr. Você precisa de estímulo. Sim. Aí, se você escuta um podcast, você precisa prestar atenção no que está sendo dito. Você não tem disposição para correr. Por isso que, na verdade, eu demorei para começar a correr por causa disso. Eu fico prestando atenção. Exatamente, e aí cara. Você se perde no processo. Mas se você colocar uma banda louca, você pula do precipício. É até perigoso. Não, eu vou pegar esse é pesado. É pesado. Vou escutar. E aí, nós estamos aqui com o Fábio Souza, da Sandrine Cuiabá, o Instagram dele. Fábio Souza, CEO, o Instagram pessoal. Ele é um CEO de uma empresa de móveis planejados, uma franquia. E eu vou falar para você, eu fui lá. Fábio, tem coisas que eu nunca vi em outro lugar, não sendo na sua loja, tá? E você não viu agora. Tá com um stand novo? É outra loja. Vou ter que voltar lá para tomar aquele café seu, que é o famoso café do Fábio. Mas você que está nos acompanhando, não esqueça de deixar declarado aqui no sininho que você vai receber o próximo episódio e também curtir o nosso podcast. Nós estamos falando aqui com o CEO de Móveis Planejados, onde ele trouxe algumas chaves. Se você não entendeu ainda o que está acontecendo aqui, ele trouxe algumas etapas para o sucesso. Primeiro, denominar como vendedor e ser realmente um vendedor raiz. O que é o vendedor raiz? Buscar a venda não pelo dinheiro, mas pela satisfação do bem-estar do cliente. Outra coisa que ele deixou para nós aqui, Deus está presente em todos os processos, desde da sua empresa, a sua família, na sua vida. Outra coisa que ele deixou para nós aqui, não deixe nada para trás, não deixe nada em aberto. E outra chave, Fábio, que você falou aqui sobre a escassez, é de não deixar pendências e sempre se posicionar. E assim, você que é empresário, o Fábio é um exemplo de vida, mas você também pode seguir esse exemplo de vida. Eu sei que esse podcast tem muita coisa ainda para acontecer e vamos seguir aqui, né, Fábio? Vamos seguir. Dentro da postura profissional, Fábio, dentro de um cara que está buscando abrir uma empresa de móveis planejado, até móveis em geral, o que você recomenda de postura desse profissional? Olha, em primeiro lugar, nós aprendemos que você tem que ser o chefe, que você tem que ser o comandante, mas eu digo assim, seja apaixonante. Olha aí. Se você for uma pessoa... Seja apaixonante, grave é essa. Se você for uma pessoa que as pessoas se apaixonam por você, você tem bons funcionários, você tem bons clientes. Sabe por quê? A pessoa ela não vai comprar porque ela quer seu produto, é que ela está com você. Ela tem desejo de estar perto de você. E os seus funcionários, quando forem fazer algo, eles não fazem porque eles são funcionários, eles fazem porque ele ama a sua vida. Então hoje, os meus funcionários, eles amam a minha vida. Como amigo, com consideração, com respeito. E isso faz toda a diferença, porque
Lembra que eu falei? Não é o produto, não é o preço, não é o lugar que você está, não é. Sim. É aquilo que você representa. Eu já tive situações do cara chegar e falar assim, cara, eu não sei nem que marca que você está vendendo, mas eu quero estar contigo. Se você estiver vendendo um produto muito inferior, eu vou comprar. E se você estiver vendendo um produto muito superior, eu também vou comprar. Porque móveis planejados para mim, Fábio, é só você. Eu não consigo lembrar dos móveis planejados e lembrar de outra pessoa. E só quem já comprou planejado sabe como que é complexo também. Porque móveis planejados deixa muita gente reclamando, né? Então nós temos essa satisfação. Nós já atendemos hoje mais de 2.600 famílias, são 2.600 obras. Né? E você não ter um reclame aqui é algo muito difícil. Então, mas por quê? Porque eu amo o que eu faço. Olha só. Né? Existe uma placa que eu coloquei na mesa de todo mundo que fala assim, ó, reclamação nunca mais, o meu lema é solução. Aí o cliente olha, gostei dessa frase. Porque ninguém quer estar perto de pessoas pesadas. E, Fábio, eu vejo em você, e eu acredito que isso num processo de venda é muito importante, a energia. Porque ninguém compra nada de pessoas de quem está morto. Está desanimado, não tem esse brilho no olhar de falar do produto igual você fala, a satisfação. Então, você que busca realmente se destacar, você tem que ter habilidade de vendas, ter esse brilho no olhar, essa energia. Mas e a gestão, Fábio? Que é muito importante também no negócio. Sim. O que esse profissional que está buscando aí no ramo de imóveis, como é que é um processo de gestão de uma empresa de imóveis? Então, você sabe que quem é bom vendedor nem sempre é um bom administrador. Sim. Mas eu tenho pessoas capacitadas. Então, a minha expertise é colocar cada um no seu papel. Sim. E hoje eu tenho o grande privilégio, e é um ponto positivo, que é a minha esposa, que é minha financeiro. Né? Que legal. Então, se você tem a sua esposa como financeiro, você não se preocupa na questão de pagamentos e tal. Eu, André, eu não sei quanto tem na minha conta, não sei quanto que eu pago de nada, eu não sei. É até meio esquisito, mas eu não sei, porque eu tenho alguém que faça isso. E ela sabe que eu sou o captador de recurso e ela é a pessoa que organiza. Né? Então ela tem o papel dela, eu tenho o meu. Certo. Ela acredita muito no que eu faço e eu acredito piamente no que ela faz. E tá dando muito certo, né? Porque você tá cada dia se expandindo mais. E a obra, como é que tá, Fábio? Olha só, boa pergunta também. Eu não tinha nem lembrado dessa obra. Vamos falar desse projeto aí. Isso. Hoje nós temos um projeto que nós teremos uma sede própria, que hoje eu pago aluguel, né? E que isso foi a quebra de paradigma também, porque era muito difícil na minha época. Mas hoje nós compramos um lote dentro do condomínio, que vai ser o primeiro de Cuiabá, muito bonito o local. Pensa bem, um condomínio fechado só de comércio. Todo filmado, um nível muito bom. E meu cliente gosta disso, né? Eu não preciso de fluxo. Sim. Então, vai ter 3 andares ali. Vai ter o estacionamento nosso, vai ter a Sandrin, vai ter a Világio, que é uma esquadria que é chiquérrima, e em cima vai ter o rooftop. Esse rooftop vai ser para atender você, a gente pode fazer um podcast lá, legal. A gente vai ter lugar para tomar um vinho espumante, a gente vai ter lugar para fazer um jantar. E eu quero um lugar para viver bem. Eu não quero uma loja que você chega lá, home, eu não quero nada disso. Vai ser a loja mais louca do mundo. Você vai entrar lá, você não vai nem ver móveis planejados, mas você vai ver algo lindo, você vai ver algo com pé direito altíssimo, você vai ver algo muito bem acabado, você vai ter um sofá imenso para você sentar, você vai ter uma música. Eu vou me preocupar qual que é o tipo de música que você gosta, para no dia que você for, vai estar tocando para você aquela música. Na hora que você entrar no estacionamento, vai ter Seja Bem-vindo André e Família numa tela em LED, vai ter um som ambiente dentro do estacionamento, ou seja, vai ser algo que eu não conheço. Um atendimento elitizado, né? Cara, é um atendimento assim, diferente, na verdade, né? Na sua personalização, né, que você traz, mas eu vejo, Fábio, a sua preocupação realmente de trazer o cliente para um nível diferenciado que ele não viveu. É que eu gosto muito de pessoas, né? Deus me deu esse dom. Para mim não é um peso atender ninguém. Pelo contrário, quando eu estou na minha empresa e eu não atendo, eu fico, por que não me chamaram? Isso é até um problema, porque quando eu viajo, aí fica uma dependência, mas eu amo atender as pessoas. Agora há pouco, antes de vir para cá, eu atendi um senhor, cara, mas uma conversa agradabilíssima. Um homem extremamente inteligente, um homem de 68 anos, extremamente saudável, cuida da saúde. Então, ou seja, se não fosse o podcast, eu acho que eu estava com ele até agora. Certo. Eu esqueço que eu tenho que vender. Eu esqueço. A gente vai tomando uma proporção, quando você vê, já foi uma uma hora. Né? Mas na verdade é porque você não está com o objetivo da venda. E não. Sim é claro que eu gosto da venda. Sim, faz não existe parte. Isso. Mas se eu colocar o foco nisso, não fica legal. Mas, Fábio, um bom vendedor, ele vende sem vender.
Ou seja, ele no conduzir uma conversa, ele já está vendendo automaticamente, mas não focado naquele processo. Mesmo. Porque eu vejo nos treinamentos, eu até faço treinamento com vendas, os vendedores eles veem o cliente como cifrão, ou de repente assim, ó, aquele cara vai resolver o meu problema. E ele entende totalmente contrário. É você que resolve o problema dele e aquela pessoa, primeiro você tem que ter um relacionamento. Você tem que ter ali um início para depois você poder vender para ele. E é isso interessante isso. Mas uma pergunta que eu tenho para você, que eu tenho de respostas, você se recarrega também na conexão, falando com outras pessoas? Sempre a gente se recarrega um pouco, né? Não tem como você ficar numa conversa com uma pessoa habilidosa ou do bem que você não consiga extrair nada. Não tem essa possibilidade. Eu falo para você porque assim, são perfis diferentes, né? A gente trabalha isso muito no Enneagrama, mas eu posso estar cansado o que for. Vamos ter uma reunião de amigos, a minha energia carrega de novo. Estar com pessoas. Lógico que pessoas boas, né? Porque a gente tem pessoas tóxicas mesmo, que aí a gente tem que realmente dar uma distanciada, até mesmo para essa pessoa entender o processo, porque tem pessoas que elas vivem numa outra mentalidade, não sabe, às vezes, agradecer o ficar de pé. Né? Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante sobre prosperidade. Você sabe que muitas vezes a prosperidade não vem porque você faz conexão com quem não é próspero? Isso não tem a ver com técnica, não tem a ver com estudo e não tem a ver com questão financeira. Existe uma passagem que conta na Bíblia de Ló e Abraão, tio e sobrinho, né? Muitos de vocês já ouviram essa história. E ali conta que os dois deram tão certo, que houve a necessidade deles cada um ir para o canto. Por quê? O poço que tinha, a grama que tinha, o espaço que tinha era insuficiente para tanto gado, para tanta família. Aí Deus mandou, não o recado para Ló, mandou para quem? Para Abraão. Porque sabia que Abraão era o mais obediente e falou assim, Abraão, vocês deram tão certo que você precisa separar. Então, ou você vai para um lado e vai para o outro, ou vice-versa. Abraão, calmamente, chegou e chamou o sobrinho e falou assim, Ló, é o seguinte, Deus veio até mim e me deu um recado, que era para a gente partir. Então, nós vamos subir no topo daquela montanha e nós vamos escolher para que lado eu vou. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Beleza? Beleza. Subiram os dois. E na Bíblia nos conta que quando os dois estavam lá em cima daquele penhasco, o Ló, que tinha o coração e a visão contaminada, não, então eu posso escolher, né? Pode. Ele olhou para o lado e viu que tinha a antiga Sodoma e Gomorra. E na Bíblia conta que tinha aqueles jardins suspensos, cheio de poços, cheio de grama, só que o outro lado era seco. Olha que interessante essa história. Aí ele olhou para Abraão e falou assim, olha Abraão, eu escolho ficar desse lado. Abraão calmamente falou assim, vai com Deus, pode ir. Então cada um foi para um canto. E na Bíblia conta que quando Ló foi para o lado de Sodoma e Gomorra, aqueles homens eram extremamente contaminados. Ali eles eram promíscuos, eles eram maldosos, eles eram mentirosos, e o poço começou a secar e sujar. Agora me fala para que lado o Abraão foi. Ele olhou, não tinha nada, mas Abraão fez a primeira coisa, fez um altar para o Senhor antes de qualquer coisa. E colocou e falou assim, aqui é seu, Senhor. O que aconteceu? O primeiro furo que Abraão fez, a água jorrou. Ou seja, a prosperidade de Ló, ela só existia por causa de Abraão. Uhum. Então a prosperidade não era de Ló, era do tio. E aonde que o Abraão foi, ele ia prosperar, porque a prosperidade não era o lado, era dele. Por isso que eu falo, muitas vezes, se você é próspero, aonde você for, aonde você pisar, você vai ter prosperidade, né? A prosperidade é um dom. Sim. Tem homens que são extremamente inteligentes, mas ele nunca vai prosperar. E assim, Fábio, tem muita gente que acha que a prosperidade é dinheiro. O dinheiro são consequências, mas a prosperidade é realmente trazer algo e acrescentar algo com o que você tem. Você viu os últimos estudos que foram feitos? Que hoje a inveja, ela não é do carro que você anda, não é da casa que você mora somente, não é do seu visual, que pessoas muito bonitas elas geram uma inveja, mas uma coisa, a felicidade. Ou seja, pode ser que um bilionário, ele senta numa mesa contigo e sente inveja da sua felicidade. Porque a felicidade ela é algo tão pleno, tão de Deus, que não é porque ele tem bilhões que ele tem a felicidade. Então ele fala assim, cara, como que esse cara é feliz? Felicidade e saúde não compra. Cara sem graça, ou seja, já é um grau de inveja. Ou seja, você que está nos ouvindo aí,
Se você é feliz, você já tem algo sobrenatural na sua vida. Pensa bem, nós estamos conversando aqui, aí eu falo assim, ó, faz o seguinte, eu vou te colocar 100 milhões na conta, beleza? Não, eu quero 100 milhões. Só tem uma coisa, eu quero um lado do seu olho. Não, mas eu não vou ficar com o olho só. Não, mas eu vou te dar os 100 milhões. Não, mas tem uns até que arranca. Tem uns que é capaz de arrancar. Sim. Não, mas eu vou te dar 1 bi, mas eu quero os seus 2 olhos. Você dá? Nunca. Pois é. Então você tem mais de 2 bi com você, que é imensurável. E não valoriza, né? Não agradece. Exatamente. E falando nesse ponto, Fábio, eu quero que você também conte um pouquinho pra gente, porque foi um momento drástico que a gente viveu da pandemia, né? A gente fala aí de pessoas que realmente perdeu pessoas, eu não sei se chegou a acontecer na sua família, mas e o mundo dos negócios? Como foi viver essa experiência no seu ramo? Nós vivemos as 15 primeiros dias com sufoco, né? Por exemplo, você não sabia o que ia dar. Você não sabia se ia abrir daqui uma semana, você não sabia se ia abrir daqui um mês. Eu me organizei achando que 2 dias ia ficar fechado. 2 dias. Eu ia trabalhar escondido porque a polícia ia atrás e ia ver se eu ia abrir minha loja ou não. Já aconteceu que você conhece a minha empresa? Sim. Eu abri o portão que lá parece uma casa. Uhum. Eu entrava com o meu carro e ligava para o meu cliente. Ó, eu tô aqui. Quando você chegar aqui, você me avisa que eu vou abrir o portão. Escondido, né? Escondido. Eu trabalhei igual bandido. Cara, é um momento tenso, né? Que você vê as pessoas com seu trabalho, seu emprego, com sua empresa, ter que esconder para fazer alguma coisa que traz E eu benefício. corri o risco de ser preso. Eu corri, porque assim, era lei. Sim. Era ordem você não trabalhar, né? Mas eu trabalhei. Eu fiquei uma semana parado que não tinha jeito, mas de toda a pandemia eu fiquei uma semana parado. Só que foi um grande aprendizado. Só que olha que legal. Eu pedi assim para Deus, Deus, eu não quero mandar ninguém embora. Me ajuda a não mandar ninguém embora. Me ajuda. Aí começou, veio uma venda, veio outra venda, veio outra venda. Quando eu vi, eu estava num momento absurdamente bom. Então assim, depende da intenção do seu coração. Sim. Eu não queria venda para, eu quero dinheiro. Não, eu queria venda para não mandar ninguém embora. Eu não mandei ninguém embora. Respondendo sua pergunta, na minha família não morreu ninguém de Covid. Graças a Deus. E eu tinha um discurso, né? Eu falava assim, eu não vou pegar esse negócio. Eu também, a mesma coisa. Minha mentalidade não abalou momento algum. E eu era tão doido, sabe o que eu fazia? Eu beijava quem tava com Covid. Beijava para pegar. Falei, não vou pegar esse trem. O meu irmão, ele ficou píssico. Meu irmão, ele ficava assim, ele pegava o álcool e passava na mão, e passava na mão. Rapaz, eu nem lavava a mão direito. Aí eu fui pra Paulista, Avenida Paulista. Em São Paulo tava um caos, todo mundo de máscara. Sim, sim. Eu parei pra tomar um café no Starbucks. E quando eu olhei, a minha máscara tava no chão. Aí meu irmão, cadê sua máscara? Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, a máscara tava no chão. Você não vai pegar, né? Fui lá, peguei do chão, coloquei na boca. Você é muito irresponsável. Você é muito... Olha, eu vou falar pra você, eu não sou um cara porco, não. Mas eu vou falar uma coisa. Tinha gente que trocava máscara a cada 3 horas. Sim. Eu ficava uma semana com a mesma máscara, rapaz. E não peguei Covid. Então, a nossa mente, ela é algo sobrenatural. A minha mentalidade também foi a mesma. Eu vivi... eu estava com uns atendimentos de consultoria. Falei para os meus clientes, falei, seguinte, tem o Covid, a gente tem que respeitar. É uma pandemia, só que ao mesmo tempo as contas vai vencer. Não adianta você recuar com medo e viver com medo. E pegaram porque é o seguinte, você com medo você já deixa a imunidade baixa. Eu mesmo, eu estava com a minha esposa no dia 15 de março, a gente chegou de Cuiabá, a gente foi para Rio Preto, eu tinha comprado uma franquia, onde ela toma conta e a gente fez um treinamento. Eu fui espirrando e voltei espirrando. Certo. 15 de março. E estava realmente todo mundo de máscara. Cheguei aqui, dia 20 fechou tudo. Se eu peguei ou não, eu não sei, não senti nada, mas eu pus na minha mente, eu não vou pegar. Na minha casa que eu vi que pegou foi minha esposa e meu filho, bem leve, mas assim, e a gente não mudou nada, a rotina normal. Eu mesmo fiquei com a minha rotina, minha filha ficava brava. Pai, isso é meio inconsequência. Eu falei, não, eu não vou rebaixar para isso. Na minha casa todo mundo pegou, só eu que não peguei. Eu não peguei também não. Eu e minha filha não pegamos, mas assim, foi mentalmente mesmo. Eu falei, eu não vou pegar esse negócio. E aí você entende o poder que a sua mente tem. Se eu peguei ou não, eu também não fui nem fazer exame e nem procurei, porque eu sabia que eu estava bem. Mas a pandemia, ela teve alguns movimentos e eu acredito que depois deu uma acelerada também, né, Fábio? Deu uma acelerada sim, ficou até uma coisa fora de uma realidade, sim. Né? Então hoje o que nós estamos vivendo é algo real. Sim. Isso nós temos que entender. Porque as pessoas reclamam demais, mas assim, o nosso mercado hoje ele tá legal.
Inclusive, nós estamos acima da média de qualquer estado do Brasil, tá? Sim. Não, o Mato Grosso não Mato parou Grosso nem na não pandemia, né? não dá nem para comparar com os outros estados, ponto. Só que nós estamos vivendo algo muito louco. Agora é real. Todo mundo gosta do movimento, mas ele tem que se estabilizar, né? E é o que aconteceu. Agora, você só vai fechar grandes negócios, só vai ter um resultado X se você bater no peito e falar, eu terei esse resultado porque eu mereço. Ao invés de ficar falando só de negatividade, porque o mercado tá ruim, porque agora não sei o quê. Não, todos os dias a gente tem que declarar coisas boas. Sim. Tudo aquilo que você tem hoje, que você é, foi porque você falou um dia. Sim. Tá? E então, mentalmente... eu só não sou melhor porque eu não falei tanto e não sou pior porque eu não falei. Então, nós somos resultado do que nós falamos. Sim. Isso é um fato. E assim, é decisão, é projeção, é foco e persistência, né, Fábio? Porque assim, todo mundo consegue os resultados. Pode ser que não chegou o momento, mas se você desistir, você não vai ter a certeza. E nem vai ter a confirmação dele. E falando sobre coisas boas também, sobre resultado, o que eu posso afirmar para você, assim, hoje nós estamos numa era que é coach te ensinando a tomar banho gelado, é muito legal. Acordar 4 da manhã, muito legal também. Mas tem uma coisa que é só você não parar daquilo que você começou a fazer. É persistência. Eu tenho persistência. E quer ver um exemplo? Nós acabamos de tomar um café antes de começar. Esse café eu tomei o quê? Sem açúcar. Mas a primeira vez que eu coloquei ele na boca, horrível. Não, ué. Só que bastou 20 dias para hoje nunca mais eu tomar um café com açúcar. É uma liberdade, porque se eu não sou um tomador... Primeiro que se você quer saber da qualidade do café, açúcar vai atrapalhar. É igual vinho. Quando você é jovem, que você começa a tomar vinho, você quer o vinho doce. Depois você não quer saber nem do cheiro. E o café é a mesma coisa. Então, tudo que você persiste, cara, vai dar certo. É persistência. Eu fico vendo pessoas que começam a tomar uma semana. Não aguentei. Aí teve um que eu fui lá, eu coloquei açúcar. Ele vai ficar a vida inteira tomando café com açúcar. E isso é uma pura realidade. Eu mesmo tomo, sei lá, no dia umas 10 xícaras. É até excesso, tá? Eu tomo excesso, só que sem açúcar. E você falar assim que o açúcar é o mais gostoso? Não, eu acostumei com o gosto. Porque eu tô vendo o benefício da cafeína e não do açúcar. Porque o açúcar, ele ameniza a situação, mas ele te vicia, ele te engorda, enfim, né? Mas detalhe, né? Porque nós não fomos ensinados. O café, ele tem açúcar natural. Tem. Quando você pega um paladar apurado, você sente o açúcar do grão. Sim. A carne, eu fiz teve uma época que eu estava fazendo a consultoria de uma empresa de carne e nós temos os testes à cega. Se você pegar uma carne de primeira, cara, o sabor de uma carne sem sal. Só que assim, é paladar, né? Mas existe sabor em todos os alimentos. Só que é o seguinte, a gente está acostumado com o quê? O que foi nos apresentado, né? Sim. Que é algo industrial e a gente vai ver a consequência daqui uns dias, né, Fábio? O ser humano, ele tem vários estímulos, né? Igual, eu sou um cara, igual eu disse no começo, eu gosto de um bom vinho e tudo, e eu conheço muita vinícola, tanto no Brasil quanto nos lugares que eu saio fora do Brasil. Mas eu fiz uma última viagem agora que eu fiquei impressionado, que é você degustar o vinho com algo aperitivo, mas ouvindo uma canção. Lembra que eu falei da banda para você colocar? Sim. Então, assim, aquele vinho, ele combina com o estilo musical. E, cara, é incrível. Quando você coloca um ritmo musical que é relativo àquele vinho, o paladar, ele mexe com o olfato, com o paladar. É impressionante. Impressionante. Nós somos seres que a gente... sensores, né, o tempo todo. É tipo um sensor igual de carro mesmo, que é assim, diagnosticou, tá legal, não tá legal, freia aqui. Sim. Então, assim, tudo é uma questão de experiência. Só que é óbvio, você vai ficando mais velho, você vai tendo mais receptividade para ter esses sentimentos, né? Porque é aquele negócio, né, Fábio? Quando nós estávamos, digamos, nesse processo, a gente não dava atenção para coisas tão pequenas, mas que tem um resultado tão grande. Exato. De parar para degustar um vinho. Eu estava numa médica com meu filho e ela falou o seguinte, ele come assistindo tela? Eu falei, come. Ele falou assim, então, esse é um dos problemas de comer muito. Demais. Por quê? Ele não vive o momento, ele está no momento já pensando no outro, ou seja, não está degustando a comida como deve. É igual você fazer o vinho, tomando um vinho com a música, cara, você está vivendo aquele momento. Você está tendo uma experiência legal. Aí a gente faz o seguinte, a gente está no momento, mas buscando o outro. Então, assim, você não vive nem o aqui e nem o lá, porque você está no meio termo. E essa experiência sensorial, eu tenho certeza que é... Qual que é o vinho que você mais gosta?
Não tomo nada. Você não toma cara. vinho? Hoje eu tô tomando Vamos nada. supor que você tomasse um vinho que você falasse assim pra mim, Fábio, eu gosto do vinho X. Uhum. Aí eu te coloco aquele vinho aqui nessa mesa. E você coloca a carne que você gosta, ok? Sim. Só que junto nessa mesa eu coloco 3 grandes pessoas que fizeram muita sacanagem com você. Um te prejudicou, Sim. o outro mentiu sobre sua vida e o outro te deu um prejuízo financeiro. O que vai acontecer com o sabor daquele vinho? Acabou. Acabou. Mas aí nós vamos fazer o contrário. Eu vou te comprar um vinho mais porcaria que possa ter. Só que nessa mesa eu vou colocar as pessoas que você ama, o amigo que mais te ajudou, que mais colaborou. A relevância daquele vinho ruim não vai ser tanta. Não. Interessante Porque isso, né? A energia, o movimento, né? A paz que você tem é outra. Então, assim, tudo ele tem que estar de acordo, né? Sim. A amizade, o momento, a essência, que tudo é um conjunto para que você Mais uma tenha. chave para você aí, ó, o conjunto de pessoas, né, de um bom momento que vai trazer o resultado. E eu falo para você, Fábio, é bem declarado isso, é simples. Uma pessoa insatisfeita na sua equipe, o que ela faz? Nossa. Mas vamos falar de final de ano? Nós estamos falando de Natal, né? Vamos. Hoje é dia... Gente, eu tô... 14. Dia 14. Faltam 10 dias 10 para a dias. véspera de Natal. Realmente, às 10 dias. Mas assim, eu digo para você, eu digo para esses 2 jovens que estão aqui, mais o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que se você tem alguém que você não conversa, que você está magoado, não permita virar o ano de 2023 para 2024 sem isso estar resolvido. Porque você não prospera você deixando essas coisas para trás. Não, E olha, dessas pessoas que estão ouvindo, assistindo, a cada 10, 8 tem alguém que não consegue perdoar. Mágoa, falta de perdão, né, cara? A cada 10, 8. Sim. Aí a vida trava, aí não sabe por quê. Então, e outra coisa, honra. Esse momento é de você honrar quem te ajudou. Então não é mandar copia e cola. Ó, se algum amigo meu tá me vendo aqui, ó, não fica pegando esses negocinhos de Natal e mandando para vizinho, não manda não. Manda alguma coisa, se você ama a minha vida, manda algo pessoal para mim. Então você liga para alguém que te ajudou, ou seja financeiramente, ou seja um despertar, ou seja uma ideia e fala assim, cara, eu não posso encerrar esse ano sem te agradecer a relevância que você teve na minha vida. Porque Deus se agrada demais disso. Sim. A gente tem que fazer isso com Deus, né? Deus, ó, eu quero te dizer que hoje eu tô aqui porque esse ano o Senhor me ajudou demais. E Deus se alegra disso. Aí Ele vai querer fazer mais. Então nós não podemos passar de 2023 para 2024 como se fosse uma data comum. É um renovo. É igual filho. Filho, quando vem na nossa vida, ele renova. Ele traz conexões, ele traz perdão, ele traz... Você pode ver. Eu tô com um caso na minha família agora que os 2 irmãos não se falavam. Aí um dos irmãos foi pai, aí o irmão foi lá e os 2 criaram o elo de novo. Aí agora a mãe deles teve um AVC. E se eles tivessem se conversar? Agora os 2 estão lá, amigos, cuidando da mãe. Então, não tem como você ter uma vida plena. Para mim não faz diferença nenhuma. Esses dias eu ouvi um podcast de um cara, que eu não vou falar nome, que não pode, Sim. mas ele contou uma história que ele não fala com 70% da família dele. Meu Deus. Aí eu fiquei pensando assim, que vida triste. Por quê? O que aconteceu? Ele tem hoje um poder aquisitivo muito bom, que ele vem de uma família pobre, mas eu acho que a família começou a querer alguma coisa financeira e ele achou mais fácil cortar, tá? Mas nós precisamos de gente. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que ele era muito pobre, ele ficou muito rico e veio para Cuiabá. Só que há 3 anos atrás ele descobriu que ele está com câncer. Ele largou da esposa e dos filhos e hoje ele voltou para a cidade dele natal e quem cuida dele é os pais. Ou seja, ele teve uma desconexão com os pais, mas na hora da doença é os pais que estão cuidando. Sim. Então, assim, nós não podemos desconectar dos nossos parentes. Sim. Não podemos. Nós temos que ter união com todas as pessoas. Nós falamos lá na sua sala antes de vir para cá. Você não precisa conviver com fulano de tal. Mas perdoa. Sim, libera. Não, o perdão ele tem que acontecer. Libera ele, deixa ele. E assim, Fábio, você que não entende o que nós estamos falando, imagina uma mochila carregada de pedra. Isso é o que você está carregando se você ainda está aí, digamos, incentivando esse perdão que não aconteceu. O dia que você perdoar, você vai ver o peso que sai. E assim, é vida que segue. Abençoa essa pessoa, que ela prospere, que ela siga o caminho dela.
e saia essa dor do seu coração e fique em paz. Mas a prosperidade é uma caminhada, né? Por exemplo, vamos fazer uma analogia como se fosse para Cuiabá, para Rondonópolis. Certo. Você está em Cuiabá para Rondonópolis. Se você for a pé, você chega? Chega. Claro que chega. Chega. Mas aí, eu te dou um paralelepípedo, você chega? Também chega. Chega. Mas eu te coloco 2 paralelepípedos, você também vai chegar. Sim. Você vai pegar um carrinho de mão, você vai empurrar, mas você vai chegar. Mas se você for a pé sem esse peso, não é mais rápido? Nossa. Então hoje as pessoas estão no caminho da prosperidade cheio de pedra. Sim. Ou seja, você precisa estar leve para você alcançar mais rápido. Sim. Então, isso é a mente. Você tem que estar com sua mente pura, livre de todo mundo. Esses dias um rapaz ligou para mim, que ele frequenta homem de verdade, e falou assim, cara, eu preciso que você me ajude. O que foi? Eu não consigo perdoar um amigo meu. Ele fez uma coisa tão chata comigo essa semana e, cara, eu não tô conseguindo olhar para ele. Aí eu calmamente falei assim, ó, liga para ele e fala assim, ó, fulano, eu não sei porque você me fez isso, mas eu tô te perdoando. Porque o que você fez é muito feio, mas eu te perdoo. Beleza? Beleza. Quando foi na terça-feira, que é o dia dos encontros, rapaz, eu fiz aquilo, mas eu fiquei tão leve, Fábio. Eu não tô nem com raiva mais dele. E aí você vê muitas pessoas falando, a vida é muito dura, muito pesada, mas é o quê? É o que você está carregando. É. E às vezes, inconscientemente, você até esqueceu daquele movimento. E aí, aquele negócio, né, Fábio, que às vezes o cotidiano nos carrega de muitos pensamentos, mas faz uma reflexão, sabe assim, faz aquele momento de fechar seus olhos, respirar e entender na sua mente o que você precisa resolver. Tem coisas que a gente acha que tá tudo a nossa força, ao nosso punho. Realmente tem muita coisa que você faz, mas tem coisas tão fáceis de resolver. Mas, Fábio, tem mais uma pergunta para você, e você que está nos assistindo, acerta aí o sininho aí para receber novas notificações. Nós estamos aqui com o CEO da Sandream Móveis Planejado, falando da história dele, uma história rica em várias etapas. Ele deixou várias chaves aqui de sucesso que, se você usar um pouquinho delas, você vai chegar lá também. Mas assim, Fábio, você teve sorte ou o que aconteceu na sua história? O que você acredita que foi? Eu acredito que foi assim mais persistência mesmo, né? Quando você não tem muita, igual eu falei, qualificação, o que te resta é aquilo que você tem nas mãos, né? Agora, falar que pode ser também que não tem um pouco de sorte, claro que todo mundo tem um pouco de sorte, né? E declarar, eu sou um homem de sorte. Sim. Eu tenho uns amigos meus que falam que eu sou exagerado, né? Às vezes acontece alguma coisa, aí eu falo, cara, que bom que isso aconteceu, porque eu sei que através disso vai acontecer algo muito bom. Quando você faz um bom negócio, quando fura o pneu, né? Sim. Que maravilha. Sinal que não era para estar lá. Sim. Então, é um exercício que você treina a sua mente. Né? E reconhecer, né? Porque se acontecer alguma coisa, se você, de repente, é um homem que tem realmente essa fé e vê que Deus, às vezes, está te proporcionando algo ou evitando algo muito melhor. Então, assim, entender o movimento e agradecer que aquela pessoa, meu carro estragou, que bom que você tem carro. Porque tem gente que não estraga carro porque não tem. E aí ele vê, nossa, mas eu não tenho dinheiro, mas se você tem um carro, você vai trabalhar para resolver. Mas só vai quebrar carro, só vai estragar quem tem. Então, mas assim, para você ter uma vida feliz e próspera, primeira coisa, você tem que parar agora, e ser muito feliz com aquilo que você já tem. Sim. Eu me lembro, tá? É o exercício da gratidão. Olha que coisa legal, falando, eu gosto muito de carro, né? Eu me lembro que quando nós viemos para Cuiabá, eu não tinha carro, eu andava a pé. E a minha esposa trabalhava, que era minha namorada, no Bradesco. E ela recebeu R$ 2.750. E com o dinheiro do acerto dela, eu já fiquei doido, né? Vamos comprar um carro. Aí eu fiquei sabendo que tinha um tal de Pedra. Sim. E o bocozão, foi lá pro Pedra. Não sabia nada de carro, não entendia nada. Rapaz, eu comprei um carro tão ruim. Aí, beleza. Meu tio falou assim, não, você pode levar no meu mecânico que ele entende de carro. Cheguei lá, rapaz, eu comprei um Del Rey. Um Del Rey com vidro elétrico. Para subir o vidro, você tinha que ajudar com a mão. Só que eu comprei porque eu tinha um reloginho no teto, achei aquilo o máximo, né? Eu tive você lembra disso? O meu primeiro carro foi uma Pump e tinha esse reloginho também. Da Ford. Isso. Rapaz. Luzinha verde. O mecânico foi para lá, foi para cá, abriu o capô, ele olhou para mim e falou assim, você consegue devolver esse carro? Nossa. Mas olha só, vai ter um sentido isso. Aí eu peguei e falei, e agora? Cheguei lá no cara para devolver o carro, mas esse cara fez uma firula, eu perdi R$250. Aí eu fiquei com 2,5. Comprei um carro, eu comprei um Passat 84, modelo 85. Ele fumava tanto que eu tinha que colocar R$5 de álcool e 1 litro de óleo. Eu chegava em casa todo dia fedido, cara. Fedendo. Por quê? Carro que fuma,
você fica fedorento. Não, sim. E o óleo queimado, ele Não, fede muito e mais não que tinha qualquer ar, outro. esquece, não tinha ar, não tinha nada. Mas olha que legal, eu era tão satisfeito com esse carro, porque eu falava assim, cara, eu não tinha carro. Por mais que eu tinha que colocar o óleo, por mais que eu tinha que colocar o álcool, chegava fedido, mas eu tinha um carro. Mas é seu, né, cara? Eu chegava dirigindo, Reconhecer seu esforço. aí Deus se agradou. Eu ficava tão satisfeito com esse carro que aí Deus me deu o Uno 1.5R, lembra? Ó, Vermelho. esportivo. Rapaz, Já foi o carro do momento do eu Brasil. na minha cabeça de jirico, pra mim eu tinha uma Ferrari. Eu andava até com os braços pra fora. Que orgulho que tinha daquele carro. E lavava aquele carro, arrancava a roda pra lavar aquele carro. Aí Deus se agradou. Aí eu fui e comprei um Tipo. Lembra do Tipo? Sim. Coisa mais linda, Realmente, a rebaixado. tecnologia do tipo era... Meu Deus, parecia que eu tava dentro de uma espaçonave. Aí foi, até que eu consegui realizar o carro que eu queria comprar, sabe? Então, assim, eu tô falando de um carro, não é porque eu quero falar de carro, é porque eu era satisfeito com aquele Sim. carro antigo meu a fumando. gratidão, é lógico. Porque hoje muitos caras andam a pé, mas na hora que ele compra a motoquinha dele, ele fica, essa moto não presta. Ele Porque meu vizinho tem não sei amaldiçoou o quê. tipo assim, o próprio bem dele, né, cara? É, então assim, eu acho que, se você perguntou agora, eu tenho certeza que Deus se agradou, por quê? Porque eu sempre fui muito satisfeito. Eu sempre fui satisfeito com o carro que eu tinha, com a cama que a minha avó me emprestava para morar na casa dela, que eu morava de favor, que não tinha ar-condicionado, que era um telhado de zinco. Eu era feliz. Então, ou seja, feliz, e Deus se agrada e vai te dando na proporção da sua satisfação e felicidade. Mais uma chave que o Fábio deixou aqui. Você ser grato com o que você já tem. É. Porque para alcançar alguma coisa, se você não é grato com o que tem, gente, você já não vai alcançar. Porque se você chegou até aqui e não está bom para você, você tem que continuar. Mas olha para trás. É. Olha do lado, às vezes você acha que não tem gratidão, olha do lado e pergunta qual que é o problema do seu amigo. É isso aí. Você vai ver que o seu problema é muito pequeno. E a gratidão é um exercício que realmente nos traz paz e aumenta até mesmo o amor que a gente tem, até por nós mesmos. Porque eu vejo muitas pessoas não estão satisfeitas com o cabelo, com o corpo, mas assim, não tem a gratidão da saúde que tem. E se você realmente quiser mudar, persistência. A gente falou um pouquinho antes, né, Fábio? Antes a gente... existia os apelidos, hoje já é bullying. É, já vai preso. Então, assim, hoje já não pode mais fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo também não tem as mudanças que acontecia. Porque as pessoas se acostumam de uma máscara que colocaram para ela. E ela não tem a iniciativa de buscar mudar. Mas a primeira realmente é a gratidão. Fábio, nós estamos aqui num podcast onde nós estamos falando de empreendedorismo. Você deixou várias ferramentas aqui para você buscar a ter esse desenvolvimento, mas eu quero que você deixe aí as considerações, aonde realmente te encontrar, tanto o Fábio, que é um cara que realmente tem uma missão de vida aí, com homens de verdade. Ele é um cara que traz essa energia, é um cara que, você vê, o podcast animado, a gente conversaria até amanhã, mas eu quero trazer você aí para deixar um recado para quem está nos ouvindo, aonde te procurar, e se você quiser fazer parte também, lá no Instagram dele, ele tem um espaço para você se encontrar com o Fábio. É isso aí. Bom, eu quero te agradecer os rapazes também, que ajudou aí, né, em toda a elaboração. Eu quero dizer assim, se esse podcast não ajudar ninguém, ele não precisa ir pro ar. Se tiver uma pessoa que ouça e fala assim, cara, eu posso ter felicidade, porque ninguém... Em momento algum nós falamos de dinheiro, você percebeu? Não falamos. Em momento algum. Nós falamos do quê? De autoestima, de alegria, de família, de Deus, de disposição, de saúde, de físico. Várias ferramentas. Só isso. Só para você buscar ter essa vida que todo mundo precisa. Porque quando você busca muito a questão financeira, pode ser que ela se afaste mais ainda. Sim. Não há mal nenhum você querer algo melhor na sua vida. Não há, mas não pode ser a prioridade. Sim. A prioridade é você ser feliz e amar Deus sobre todas as coisas. Isso. Amar Deus sobre todas as coisas e ser feliz, né? Então, assim, eu finalizo esse podcast e dizendo assim, você que está aí ouvindo, assistindo, se seu problema se resolve com dinheiro, nesse momento, se ajoelhe e agradeça a Deus. Porque hoje tem muitas pessoas que o dinheiro não resolve o problema que ele tem. Então, feliz do homem que a questão de todos os problemas dele, dos males, o dinheiro paga. Até porque, André, o problema é cíclico, né? Hoje, sim, você tem... 2023 você criou alguns problemas. Sim. 2024 serão outros. Certo. Mas esse aqui vai ser resolvido. Sim. Ou seja, não é um problema, é a maneira que você enxerga o problema, sim, né? Quero te agradecer demais pela consideração,
pelo seu espaço. Quando eu vim aqui da última vez, vi que teve uma grande elaboração, tanto no seu escritório, quanto da estrutura. E eu declaro sobre sua vida muita paz, muita saúde, que sua família tenha muita alegria, né? E eu declaro sobre a vida de cada um que está nos ouvindo também, que você seja muito feliz, que você acorde feliz, que você durma feliz, né? E esse é o objetivo de vida de cada um de nós. Então, se você quiser encontrar o Fábio Souza, CEO, é o Instagram pessoal. Isso. E Sandrin Cuiabá é uma franquia de móveis planejados. Tem um showroom lindo, tem coisas que eu não vi em lugar nenhum, eu quero visitar novamente. Pode ir lá que mudou bastante. Fábio é um colega que eu conheci num grupo de network e eu tenho certeza que essa amizade só aumenta. Eu encontrei aquele dia na peixaria, eu falei, cara, o Fábio tinha falado da história dele e eu fiquei curioso da história. E realmente, você que está nos acompanhando, não só pelo nicho que está de móveis planejados, mas é um cara que trouxe várias ferramentas de como buscar realmente ter uma vida plena, né? São várias chaves. Acompanha esse podcast, encaminha para outras pessoas que pode realmente mudar a vida, não só como um CEO ou de repente um empresário, mas como uma pessoa. Ele trouxe chaves aqui que não está ligado totalmente nos negócios, mas está ligado numa vida plena, né? De buscar realizações. Fábio, quero agradecer. E você que está nos acompanhando, ative o sininho para receber novas notificações. Podcast do Borges é um canal de empreendedorismo, mas nós falamos aqui com pessoas e trazendo ferramentas para mudar a sua e a minha vida. Quero agradecer e teremos outros episódios. Encaminhe esse vídeo, deixe seu like e faça um bem para alguém. Encaminhe isso aqui que com certeza as chaves que o Fábio deixou vai mudar a sua vida.